Em meados de 1981, um filme de terror de baixo orçamento acabaria definindo o futuro daquele que se tornaria um dos maiores diretores de Hollywood nos anos seguintes. A conturbada produção de Piranha 2, Assassinas Voadoras, contava com um jovem entusiasta do cinema chamado James Cameron, que na época havia sido contratado para trabalhar no departamento de efeitos especiais do filme. O produtor do longa era o italiano Ovidio Assonitis, que havia conseguido um acordo com a Warner Bros., garantindo um orçamento de $500 mil para produzir o filme. Mas uma das exigências do estúdio era que um americano fosse creditado como diretor, numa tentativa de tornar o projeto mais atraente para o mercado internacional. Foi então que Assonitis demitiu o diretor original do filme e persuadiu Cameron a assumir a direção. Mas Cameron aprenderia rapidamente as duras realidades de se fazer um filme de baixo orçamento numa produção estrangeira. Assim como seu antecessor, o jovem diretor não teve absolutamente nenhum controle criativo. Isso o levou a entrar em conflito frequentemente com Assonitis no set, o que acabou resultando em seu afastamento da direção após apenas 4 dias de filmagem, e o próprio Assonitis acabou assumindo a direção do filme, embora o nome de James Cameron tenha sido mantido nos créditos contra a vontade dele. Vá se danar, otário. Para um jovem diretor que acreditava estar filmando seu primeiro grande projeto, aquilo foi um golpe devastador. Durante esse período, o aspirante a cineasta passou a sofrer com fortes crises de ansiedade. E foi nesse momento de maior angústia, isolado num quarto de hotel em Roma, que ele vivenciou o que mais tarde descreveria como um delírio febril. A visão se manifestou como a imagem aterrorizante de um assassino ciborgue enviado para caçá-lo. Algo que ele descreveu como o torso de uma máquina de matar esquelética se arrastando das chamas de uma grande explosão, com ossos metálicos cobertos por pele humana carbonizada. Fascinado pelo conceito aterrorizante, Cameron colocou sua epifania no papel, traçando um esboço detalhado da máquina mortal. Alguns dias depois, ele procurou sua amiga e produtora Gail Ann Hurd, que rapidamente percebeu que aquela ideia poderia se transformar em algo muito maior. Durante a pós-produção de Piranha 2 em Roma, ele me ligou numa manhã e disse que num delírio de febre ele teve uma visão. Eu vi uma espécie de imagem recorrente de uma figura mecânica e comecei a fazer uns desenhos dela e vi que era o design de um robô partido ao meio que continuava perseguindo suas vítimas, bem no estilo clássico dos slashers dos anos 80. Eu pensei num robô com uma faca, cortado ao meio, rastejando pelo chão atrás de alguma pobre vítima indefesa. E esse foi basicamente o núcleo da história. Ainda em 82, Cameron finalizou uma versão completa do roteiro, e Gale iniciou as negociações com os estúdios de Hollywood. Mas logo eles esbarraram num grande impasse. O roteiro gerou bastante interesse, mas nenhum estúdio estava disposto a arriscar entregar o comando a um diretor inexperiente, cuja única referência no currículo era o filme trash Piranha 2. Mas dirigir o filme era uma condição inegociável para Cameron. Decidido, ele vendeu os direitos da obra para a própria Gail Hurd pelo valor simbólico de $1, com a condição de que ela conseguisse o financiamento necessário para que ele pudesse dirigir o filme. E a estratégia funcionou. Hurd garantiu um acordo de distribuição com a Orion Pictures, uma subsidiária da MGM, além do financiamento da Hemdale Film Corporation. E apesar de todos os percalços que ainda surgiriam durante a produção, em 1983, Cameron estava pronto para começar as filmagens de O Exterminador do Futuro. No ano de 2029, um exército de máquinas dominaram o planeta após um holocausto nuclear, e a resistência humana representa a última esperança de sobrevivência. Para garantir a vitória do sistema de inteligência artificial Skynet, um ciborgue letal é enviado de volta no tempo até 1984, com a missão de assassinar Sarah Connor, a mulher que dará à luz ao futuro líder da rebelião. Ao mesmo tempo, um dos soldados da rebelião, Kyle Reese,
também é enviado para proteger Sarah dessa ameaça. Uma perseguição implacável se inicia pelas ruas escuras de Los Angeles, onde o destino da humanidade depende da destruição de uma máquina de matar aparentemente indestrutível. Com o financiamento garantido, a pré-produção de O Exterminador do Futuro foi oficialmente iniciada. Mas havia uma condição imposta pelo estúdio. Cameron precisaria escalar um ator relativamente conhecido para estrelar o filme, pois a presença de um nome reconhecível ajudaria a atrair investidores e garantir a viabilidade do projeto. Apesar disso, Cameron inicialmente tinha outra ideia em mente. Durante as filmagens de Piranha 2, ele havia se tornado amigo do ator Lance Henriksen e chegou a considerar seriamente escalá-lo como o ciborgue assassino. Até cheguei a desenhar o Lance já no personagem, com a jaqueta de couro, a arma e aquele olho vermelho. O nome do ex-atleta O.J. Simpson também chegou a ser cogitado para o papel do Exterminador. E acredite se quiser, o O.J. Simpson, em certo momento, foi sugerido para estrelar como o Exterminador. Os produtores me disseram que o elenco estava fechado. Estava tudo resolvido. O.J. Simpson e Arnold Schwarzenegger. Eu disse, quem faz o quê? Os dois nomes me pareciam muito errados. Durante a nossa conversa, ficou bem claro que ninguém tinha certeza sobre o O.J. Simpson fazer o Exterminador, porque ele não seria convincente como uma máquina assassina. Mas o rumo do projeto mudaria após uma reunião organizada pelos executivos da Orion Pictures. Eles queriam que Cameron conhecesse um candidato para o papel do protagonista masculino, o soldado do futuro Kyle Reese. Basicamente, eles procuravam alguém para fazer o herói no primeiro Exterminador, e me pediram para fazer esse papel. Então, pedi para me mandarem o roteiro, porque eu tinha uma folga na agenda, mas queria ver o roteiro antes. Eu li o roteiro e na mesma hora me identifiquei muito mais com o personagem do Exterminador do que com o herói do filme. Mas sempre determinado a manter o controle absoluto sobre seus projetos, James Cameron não ficou nada animado quando o estúdio tentou impor um ator ao seu filme. Ele foi ao encontro decidido a sabotar a proposta. No fim das contas, nem mesmo Cameron conseguiu resistir ao carisma de Arnold Schwarzenegger, que rapidamente conquistou a simpatia do diretor. Enquanto discutiam o roteiro, ficou óbvio para Cameron que esse candidato improvável era exatamente o que a sua obra precisava. Ele então chegou à conclusão de que o vilão seria a verdadeira estrela de seu filme. Fui me encontrar com o Arnold e eu achei encantador. E o tempo todo em que fiquei conversando com ele durante aquela reunião, eu só pensava, você daria um ótimo Exterminador. Ele tinha uma presença tão forte que eu sabia que ia funcionar no filme. Ei, parado aí! Entendido, OL-19. Acionaremos outras unidades para interceptar suspeito. A ambulância já está a caminho. A decisão acabou se mostrando perfeita para o personagem. Como uma máquina praticamente indestrutível enviada do futuro, o T-800 precisava transmitir frieza, força e uma presença imponente, qualidades que Schwarzenegger possuía naturalmente. Isso criou a ideia de um exterminador imbatível, e você nem precisava acreditar logo de cara que tinha metal por baixo daquele corpo. Só o físico já bastava para convencer o público de que ele era letal. A gente não tinha certeza lá no começo se seguir por esse caminho ia dar certo, e no fim das contas foi realmente a escolha certa. Além disso, o papel exigia pouquíssimo diálogo. O Exterminador teria menos de 16 falas em todo o filme, o que tornava o forte sotaque do ator austríaco muito menos problemático do que seria num papel tradicional. Quero suas roupas. Quero elas. Agora. Mesmo assim, Schwarzenegger analisou cuidadosamente cada linha do roteiro. E foi justamente uma delas que gerou o único atrito entre ator e diretor durante as filmagens. Sou amigo de Sarah Connor. Me disseram que ela está aqui. Posso vê-la? Não pode vê-la. Ela está depondo. A fala original era, eu vou voltar. Não era para ser um grande momento do filme. Era literalmente para falar pro guarda sem problemas, eu volto depois.
eu vou voltar. Por algum motivo, o Arnold não dizia, eu vou voltar. E eu disse, então fala, eu voltarei, é mais simples. Eu simplesmente disse, eu vou voltar. E o Jim falou, não. Acho que soa melhor, eu voltarei. Eu respondi, mas uma máquina diria, eu vou voltar. Ele falou, não me meta na sua atuação, então não se mete no meu roteiro. Eu voltarei. E ele tinha toda a razão, se tornou a fala de filme mais citada em toda a história do cinema. Então isso mostra quem estava certo e quem estava errado. Venha comigo se quiser viver. Com o exterminador definido, faltava encontrar o homem destinado a enfrentá-lo. E o papel de Kyle Reese acabou ficando com Michael Biehn. Eu vi no Michael muita intensidade e inteligência, acima da fisicalidade. Tinha algo muito vulnerável nele e isso era muito importante. Que ele não fosse só um astro de ação, mas que tivesse essa vulnerabilidade. E foi por isso que escolhemos o Michael, porque no fim das contas ele combinava essas duas coisas, a capacidade de ter habilidades físicas e convencer no papel, assim como a conexão emocional que ele tinha com a Sarah. Longe do estereótipo tradicional de um herói de ação, o ator trouxe ao personagem a dramaticidade necessária para interpretar um soldado traumatizado por anos de guerra contra as máquinas. Mas Reese não havia sido enviado ao passado apenas para lutar contra o exterminador. Eu morreria por John Connor. Sua missão era proteger uma mulher que ainda não fazia ideia da importância que teria para o futuro da humanidade. Eu não pedi por essa honra e nem a quero! Nada disso! Diversas atrizes foram consideradas para o papel de Sarah Connor, mas Cameron acabou escolhendo Linda Hamilton, que havia acabado de filmar seu primeiro papel principal no cinema, na adaptação de Colheita Maldita, baseada na obra de Stephen King. Ah, que isso? Por acaso pareço a mãe do futuro? Com a Linda, eu vi a combinação da força e daquele tipo de inocência que ela precisava, porque ela transita entre esses dois pontos no filme. E você não percebe a força dela até o final. Mas a escolha da atriz trouxe um pequeno problema inesperado. Apenas uma semana antes do início das filmagens, ela acabou torcendo o tornozelo. Para contornar a situação, a produção precisou reorganizar o cronograma. Todas as cenas de perseguição envolvendo Sarah Connor foram transferidas para o final das filmagens. No primeiro Exterminador, eu quebrei o tornozelo e rompi ligamentos, e ele nunca mais foi o mesmo desde então. E a gente estava preocupado se ela ia conseguir, de fato, entregar a performance que a gente precisava. Ela tinha que correr o filme todo, com um tornozelo quebrado, que precisava ser enfaixado todo dia. E tivemos que mudar completamente o cronograma de filmagem para que a maioria das cenas de perseguição ficasse mais pro final. Cai fora. Com o elenco definido, as filmagens estavam programadas para começar em 1983. Mas um novo obstáculo surgiria no caminho. Antes mesmo de aceitar o papel no filme de James Cameron, Schwarzenegger já tinha um contrato para estrelar Conan, o Destruidor. Como o ator já era visto como peça fundamental para o sucesso do projeto, Cameron e os produtores não tiveram escolha, e as filmagens de O Exterminador do Futuro foram adiadas por quase 8 meses. Se fosse qualquer outra pessoa do elenco que não fosse tão essencial para a identidade do filme, acho que a gente não teria esperado. Durante esse período, Cameron escreveu o primeiro tratamento do roteiro de Rambo 2 e também foi contratado para desenvolver a história de Aliens, o Resgate. Mas o diretor também usou aquele tempo para criar storyboards e ilustrações detalhadas, que serviriam de guia para a criação dos efeitos práticos do filme. And action! Action! Para James Cameron, nada era mais importante do que tornar o Exterminador uma presença intimidadora na tela. O diretor era fã de Halloween e se inspirou no assassino do filme de John Carpenter, que persegue suas vítimas de forma implacável. Para
transformar essa ideia em realidade, Cameron contou com o talento do lendário artista de efeitos especiais Stan Winston. Eu vi a pintura que ele tinha feito do endoesqueleto e pensei, meu Deus, esse cara é incrível. Daí li o roteiro e de repente passei de um cara que não estava muito animado para alguém que queria muito trabalhar nesse filme. Um dos maiores desafios da equipe surgiu na sequência em que o T-800 cuida dos próprios ferimentos após um confronto. Na cena, o exterminador remove parte do tecido danificado ao redor do olho e revela os mecanismos por baixo da pele. Para realizar esse efeito, o estúdio de Winston construiu um sofisticado dublê animatrônico de Schwarzenegger. Uma equipe de 7 artistas trabalhou durante 7 meses para construir o boneco, capaz de mover olhos, boca e músculos faciais com muita precisão. E embora o efeito possa parecer datado para os padrões atuais, na época ele representava um avanço impressionante para os efeitos práticos do cinema. Apesar de um rumor persistente entre fãs, Schwarzenegger nunca raspou as próprias sobrancelhas nas cenas finais do filme. A aparência do personagem foi criada inteiramente com próteses de maquiagem. Numa época em que os efeitos digitais mais complexos se limitavam a sobreposições em telas verdes de chroma key, além de dispor de um baixíssimo orçamento, a equipe precisou de muita criatividade para criar os efeitos especiais do filme. Um bom exemplo é a cena em que o exterminador quebra o para-brisa de um carro em movimento. Na primeira parte da cena, o dublê do Arnold, usando um traje anti-chamas por baixo do figurino, executou o momento em que o personagem salta sobre o capô do carro com o corpo em chamas. Em seguida, para os planos em close do rosto do ator, o próprio Schwarzenegger foi colocado sobre o carro e precisou se segurar de verdade enquanto o veículo recuava em alta velocidade. Para manter a continuidade do efeito, a equipe borrifava fumaça cênica sobre o ator, simulando os resquícios do incêndio. Para o momento em que o exterminador quebra o para-brisa, os técnicos construíram um punho pneumático falso, escondido atrás do braço de Schwarzenegger, para aumentar a força do impacto contra o vidro. O problema era que o mecanismo era pesado demais para funcionar num carro realmente em movimento. A solução foi inverter completamente a lógica da cena. Em vez de mover o carro, a equipe construiu paredes falsas de isopor presas à lateral de um caminhão. Quando o caminhão se deslocava na direção oposta, criava-se a ilusão de que o automóvel estava acelerando em alta velocidade. Outro desafio era representar o cenário apocalíptico do ano de 2029. Sem recursos para construir grandes cenários, a produção recorreu à técnica clássica de miniaturas em escala. No fundo do set, a equipe posicionou recortes de cidades em ruínas feitos de isopor e papelão, usando uma luz intensa de fundo apenas para criar as sombras dos prédios. Logo à frente, foram colocados modelos detalhados de estruturas destruídas e as aeronaves suspensas por cabos. E no primeiro plano, espalhados pelo cenário, estavam crânios humanos e destroços da batalha que devastou o planeta. Todo esse conjunto era filmado sobre uma plataforma de pouco mais de 2 metros, usando iluminação intensa, fumaça cenográfica e truques de câmera como perspectiva forçada para ampliar a escala do ambiente. Essas imagens eram então filmadas para serem usadas nas cenas com os atores. E em vez de recorrer ao chroma key com fundo verde, o diretor optou por usar retroprojeção, uma técnica em que os atores contracenam diante de uma tela que projeta diretamente a filmagem previamente gravada, criando a atmosfera opressiva do futuro dominado pelas máquinas.
Miniaturas também foram usadas na sequência da explosão do caminhão-tanque. Cameron originalmente planejava destruir um caminhão em tamanho real, mas o custo da operação tornou a ideia inviável. A equipe então construiu uma maquete em escala de 1/6 da locação e do caminhão. Filmada em câmera lenta e combinando pequenas explosões, a sequência conseguiu transmitir a impressão de uma detonação gigantesca. Mas ainda restava o maior desafio do filme: dar vida ao esqueleto metálico do exterminador. Para a maioria dessas cenas, Cameron decidiu usar animação em stop motion, e uma miniatura de aproximadamente 60 centímetros foi construída para esse propósito. Criado com mais de 100 peças individuais, os minúsculos componentes do T-800 foram em sua maioria usinados em alumínio, e algumas partes eram tão pequenas que precisaram ser esculpidas manualmente. Para sustentar o corpo, os pés da miniatura exigiam resistência extra e acabaram sendo feitos de aço. Depois que todas as peças individuais foram finalmente confeccionadas, a equipe levou quase 2 semanas inteiras para montar o boneco. Embora o plano original de James Cameron fosse filmar todas as cenas do ciborgue usando a técnica de stop motion, Stan Winston convenceu Cameron de que poderia construir um boneco em tamanho real, com componentes animatrônicos, capaz de render uma presença significativa em cena. Eu disse pro Jim, eu realmente acho que a gente consegue criar o esqueleto em tamanho real e tirar uma ótima performance. O Jim queria ver outras variações, porque ele também é um artista que quer ter opções. E a gente passou por algumas variações. Algumas variações artísticas, algumas esculturas, de diferentes possibilidades para o visual do endoesqueleto. E a gente acabou voltando para o conceito inicial que o Jim tinha feito na pintura. O resultado foi um enorme animatrônico de quase 1,90 m de altura, composto por mais de 1000 peças móveis cromadas. Para funcionar em cena, o boneco exigia até 5 operadores controlando diferentes partes do corpo, enquanto a cabeça e os olhos eram manipulados por controle remoto. A ideia de Cameron era que o modelo reproduzisse exatamente a maneira como Schwarzenegger se movia no filme. Até mesmo a forma como ele mancava após ter atropelado por um caminhão foi estudada para ser replicada no boneco. Aguenta isso, desgraçado! Mas ainda faltava o desfecho da história. Com um orçamento quase esgotado para os efeitos especiais, Winston demonstrou que, além de muito talentoso, também era bastante inventivo. Improvisando uma prensa com placas de espuma, uma cabeça de papel alumínio e uma pequena lâmpada vermelha, ele criou o efeito do esmagamento do crânio do exterminador. A fumaça que fica passando pela cena, aquilo era literalmente fumaça de cigarro. Tinha alguém fora de cena fazendo assim. E nós gravamos isso e a cena tá no filme e funciona. Essa imagem de perto, essa imagem final em close-up, era basicamente placas de espuma, papel alumínio e fumaça de cigarro. E é a última imagem do exterminador no filme. Dispondo de um modesto orçamento de $6.4 mil, o Exterminador do Futuro arrecadou mais de 78 milhões mundialmente. Mas os méritos do filme vão muito além do excelente retorno financeiro. O surpreendente sucesso consolidou James Cameron como um dos talentos mais promissores de Hollywood e ajudou a transformar Arnold Schwarzenegger num dos maiores astros da indústria. O longa também deu início à parceria entre Cameron e Stan Winston, que se tornaria uma das colaborações mais influentes e icônicas da história do cinema. A história do ciborgue assassino enviado do futuro daria origem a uma sequência ainda mais ambiciosa, O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final.
continuação que ampliou a escala do universo criado por Cameron e estabeleceu uma das franquias mais conhecidas da cultura pop. E mesmo décadas depois, O Exterminador do Futuro permanece como um dos filmes de ação e ficção científica mais influentes de sua época. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!